Imagine ser rejeitado por sua própria família, expulso como um intruso, e ainda assim ser chamado para salvar o povo que te desprezou. Agora, pense em fazer uma promessa a Deus em meio à guerra, uma promessa que te levaria a perder o que mais ama. Essa é a jornada de Jefté, um homem improvável que se tornou juiz de Israel, mas pagou um preço devastador por sua fé. Fique conosco e descubra por que sua história é tão chocante e o que ela nos ensina hoje. Era uma noite silenciosa em Gileade, as estrelas brilhando como promessas no céu escuro, mas a atmosfera na vila era densa, carregada de segredos e mágoas. Jefté nasceu em meio a essa tensão, filho de Gileade, mas não da esposa legítima. Sua mãe, uma prostituta, lhe conferiu uma origem que seria uma mancha em sua vida, uma cicatriz que o acompanharia até o fim. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, Jefté crescia ouvindo murmúrios e sentindo olhares de desprezo. Seus irmãos, filhos legítimos, não escondiam a aversão. "Você não é um de nós", diziam com palavras que cortavam como lâminas afiadas. A dor da rejeição se acumulava, até que um dia, não suportando mais, seus irmãos o expulsaram cruelmente. Não há lugar para um bastardo aqui. Com o coração pesado e ferido, Jefté partiu, deixando para trás a terra que deveria ser sua. A jornada o levou a Tobi, uma terra distante onde a origem de cada um não importava. Ali, entre renegados e marginalizados, Jefté encontrou um novo lar. Ele se misturou a ladrões e mercenários, homens que, assim como ele, eram vistos como párias. Curiosamente, esses homens reconheceram nele uma liderança. Talvez fosse sua força silenciosa ou o olhar que carregava a dor de quem sabia o que era ser excluído. Aos poucos formou-se um grupo unido sob sua liderança. Jefté emergiu como um líder natural, não por gritar ordens, mas pela autenticidade de sua presença. Sob seu comando, aqueles homens perdidos encontraram um propósito, e assim, a fama de Jefté começou a se espalhar. Enquanto Jefté construía sua nova vida em Tobi, uma sombra se aproximava de Gileade. Os amonitas, guerreiros impiedosos, avançavam, devastando colheitas e espalhando o terror. O povo, em desespero, buscava refúgio onde podia. Os anciãos de Gileade se reuniram, mas estavam perdidos, sem saber a quem recorrer. Quando o nome de Jefté surgiu, quase como um sussurro vergonhoso, foi acompanhado de um misto de incredulidade e desespero. O mesmo homem que haviam expulsado agora era sua única esperança. A fama de Jefté como líder destemido havia cruzado fronteiras, e os anciãos, sem escolha, enviaram emissários para buscá-lo. Quando os mensageiros de Gileade encontraram Jefté em Tobi, ele estava cercado por seus seguidores, a determinação em seu olhar. Pediram sua ajuda, mas o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. "Vocês não me odiaram?", questionou Jefté, a voz firme, mas com um tom de incredulidade. "Não me expulsaram, dizendo que eu não tinha lugar?" Os anciãos abaixaram a cabeça, envergonhados, imploraram por sua ajuda, prometendo torná-lo o comandante de Gileade. Jefté exigiu garantias. Se voltasse, seria mais do que um líder temporário, seria o governante. Eles juraram cumprir e assim Jefté aceitou. Sua chegada em Gileade não foi triunfal. Olhares desconfiados o seguiam pelas ruas, e muitos ainda viam o bastardo que havia sido rejeitado. Mas os anciãos o proclamaram comandante contra os amonitas. Em uma tentativa de evitar o conflito, Jefté enviou mensageiros ao rei inimigo. "Esta terra não vos pertence, por que a reivindicam agora?" O rei arrogante rejeitou a paz, clamando apenas por poder. A guerra agora era inevitável. Na véspera da batalha, Jefté se isolou, o peso da missão esmagando seus ombros. Ele sabia que o povo duvidava dele, e em seu íntimo, ele mesmo questionava sua força. De joelhos, fez um voto ao Senhor: "Se entregares os amonitas em minhas mãos, o que primeiro sair da minha casa para me encontrar, eu o oferecerei como sacrifício." Era um ato de fé, mas também uma promessa carregada de um peso invisível. Com a promessa feita, ele marchou com seus homens, a determinação ardendo em seu peito. A batalha foi feroz. Gritos, aço e poeira encheram o campo. Jefté, espada em punho, liderava com uma força que parecia divina. Os amonitas, confiantes, logo se viram derrotados. A vitória de Israel foi esmagadora e Gileade estava salva. O povo celebrou, mas Jefté, enquanto marchava de volta, lembrava-se do voto que fizera.
quem sairia para encontrá-lo. Quando avistou sua casa, um misto de alegria e terror tomou conta dele. As portas se abriram e sua única filha correu ao seu encontro, dançando com alegria, celebrando o retorno do pai. Seu sorriso era radiante, mas para Jefté foi um golpe devastador. Filha minha, você me trouxe a maior aflição. Fiz um voto que não posso quebrar, disse ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela, com uma calma surpreendente, respondeu: cumpra sua promessa, mas me dê 2 meses para lamentar nas montanhas com minhas amigas. Ele assentiu, o coração despedaçado. Após 2 meses, ela voltou pronta. Jefté cumpriu o voto e o silêncio caiu sobre Gileade como um luto profundo. A paz, porém, foi breve. A tribo de Efraim, movida por orgulho, cruzou o Jordão furiosa. Por que não nos chamaste para lutar? Ameaçaram queimar sua casa. Jefté, cansado de rejeição, respondeu: lutei porque ninguém veio nos salvar. O confronto se transformou em guerra e Jefté venceu mais uma vez, mas a um custo amargo, mais sangue entre irmãos. Jefté governou Israel por 6 anos, uma liderança marcada por cicatrizes e solidão. Sua casa, outrora cheia de promessas, ecoava silêncios. Ele morreu sem celebrações, mas sua história perdura. Hoje, um jovem que sente a rejeição de sua família pode ouvir o chamado para liderar sua comunidade, provando que Deus usa os improváveis. A jornada de Jefté é uma lembrança poderosa de que a rejeição pode ser transformada em força, mas que as promessas feitas a Deus carregam um peso eterno. Sua história nos ensina sobre a complexidade da fé, da dor e da redenção. E se isso te tocou, lembre-se, cada um de nós tem uma história que pode inspirar outros. Que a coragem de Jefté te guie em seus próprios desafios, lembrando que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que pode brilhar através da dor. Se isso te tocou, inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida, curta e comente. Sua história pode inspirar. Já enfrentou um preço assim? Compartilhe abaixo. Que a coragem de Jefté te guie.